Deus não quer um lugar de adoração, Deus quer adoradores, aleluia. Oh glória! Deus quer o quê? Adoradores. Ah não, a minha igreja é o lugar certo de adorar. Ah não, na minha igreja é o lugar certo de adorar. Não, na minha igreja, ei. O que importa não é o templo físico, o que importa é esse templo aí espiritual, que é você, que sou eu. O que importa é o templo espiritual, o que importa é onde Deus habita hoje. E Deus habita onde? Dentro de mim, dentro de você. Deus habita dentro de nós. Esse é o templo, esse aí é o templo, aonde Ele habita. Aonde sai o quê? A verdadeira adoração. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, olha, a adoração de vocês é vazia, mas a nossa adoração, quando ela é feita, direcionada para Deus, é recebida. Porque a promessa, a salvação vem através dos judeus. Jesus era o quê? Judeu. Jesus era judeu. Então a salvação vem através dos judeus. Mas os judeus não quiseram. Eles quiseram? Eles aceitaram Jesus? O que eles fizeram com Jesus? Falso profeta, tem demônios. Isso aí ó, é do diabo. Não foi isso que eles fizeram com Jesus? O que eles fizeram? Vamos matar esse camarada aí, que nós estamos fazendo um favor para Deus. Se cumpre aquilo que Jesus disse. Quando alguém matar outra pessoa, vai estar pensando que estará fazendo um favor para Deus. Foi o que eles fizeram, mataram Jesus e depois mataram os apóstolos. Só quem não morreu assassinado foi João, os demais todos morreram assassinados. Então Jesus veio para quem? Para os judeus. Ok? Bora ver? Volta só um pouquinho, João 1, 11. João 1, 11. João capítulo 1, 11. Daqui a pouco a gente volta lá para João 4, tá? Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não, esse camarada aí não é filho de Deus não, isso aí é falso profeta, né? Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu a Jesus, levante a mão. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os judeus falaram, nós não queremos ele, isso aí é filho do diabo, não é filho de Deus. Aí eles crucificaram Jesus. No terceiro dia aconteceu o quê? Jesus ressuscitou. E apareceu para quem? Para os escribas? Para os fariseus? Apareceu para aqueles que acreditaram nele. Por que tem muita gente que não consegue conhecer Jesus? Não consegue, porque não acreditam verdadeiramente na palavra de Deus. Mas você que crê, meu irmão, minha irmã, você recebeu a Jesus, você se tornou o quê? Um filho de Deus, uma filha de Deus. E quando você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, você se tornou um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. Ok? Nós recebemos a Jesus. Agora aceitar Jesus é só o primeiro passo, tá? Você só entrou pela porta, tem um caminho todinho. É verdade ou não é? Tem pessoa, aceitei Jesus, estou salvo. Não, tem toda uma caminhada. Você entrou pela porta, agora você vai caminhar no caminho. Você vai caminhar na palavra. Você vai caminhar na palavra. Você vai caminhar na verdade. Você vai caminhar na vida. Porque a palavra é vida, Jesus é vida.
Tem toda uma caminhada. E o caminho é apertado ou é largo? Estreito? É estreitinho ou não é? Por que o caminho é estreito? Para você não se desviar dele. Para você não se desviar do caminho, para você permanecer no caminho. Por isso que ele é estreito. Para que você permaneça neste caminho. Então você entregou a vida para Jesus. Você se tornou o quê? Um filho de Deus. Um adorador. Volta lá para João, capítulo 4. Versículo 23. Mas a hora vem. E é agora. O que ele falou? Chegou a hora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não importa o lugar. Não importa se é no monte, se é no templo. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Qualquer um pode adorar. Só resta saber se Deus vai receber. Sim ou não? O bêbado pode cantar e dizer: eu estou adorando a Deus? Pode ou não pode? Mas ele é um adorador? Não é. Não é um adorador. A pessoa que está drogada, ela pode cantar e dizer: estou adorando a Deus? Ela pode cantar e falar: estou adorando a Deus, mas resta saber o quê? Se Deus está recebendo aquela adoração. Ah não, apóstolo, está sendo rigoroso. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz divisão entre você e Deus. Isaías 59. Isaías 59, 1 a seguir. Eita Deus. Acharam? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo, agravado quer dizer surdo, o seu ouvido para não ouvir. A mão de Deus está o quê? Estendida. Ela não está encolhida, está estendida. E o ouvido está aberto. Mas Ele ouve a oração de todo mundo. Está aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, pecados consumados, te separa de Deus. Você não é filho. Te separa de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado faz o quê? Faz com que haja uma barreira entre a pessoa e Deus, para que Deus não ouça. Versículo 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, não falam verdade, e a vossa língua pronuncia perversidade, maldade. Como que Deus vai receber o louvor dos lábios que falam mentira e da língua que pronuncia maldade? Tem como? Se Deus é santo, ninguém há que clame pela justiça.
nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ou seja, Senhor, eu estou aqui orando por esta verdade, por esta causa que é a verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal, ou seja, se engravidam, geram o mal e dão à luz a iniquidade. Geram a iniquidade. Esse versículo 5 aqui é muito forte. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. O que ele está dizendo? Essas pessoas, eles geram o quê? Víbora. Eles tecem telhas de aranha. Para quê? A aranha faz a telha para quê? A teia para quê? Para captar insetos. O que o Senhor está dizendo aqui? Que estas pessoas são tão más, que o fruto delas é serpente. O que elas geram? Ovos que produzem serpentes. Serpente destila o quê? Veneno. Eles não geram vida, eles geram o quê? Destruição. Serpente na Bíblia é o quê? Satanás. Satanás. Demônios. Ok? Outro dia eu vou explicar melhor isso para vocês. Serpentes na Bíblia, dragão na Bíblia, são líderes gerados pela semente das trevas, gerado pelo fruto, pela semente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois eu vou ensinar isso para vocês, hoje não. Vamos preparar um estudo para vocês. A árvore você conhece pelo fruto. Pelo fruto. A árvore nasce do quê? Do que nasce uma árvore? Da semente. Não é da semente? Sim ou não? O que é a semente? O que é a semente? Já ensinei aqui isso aí. A palavra. Lucas 8:11, abre aí. A semente é a palavra. Lucas 8:11. Aleluia. Acharam? Se não acharam, está aqui, ó. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ok? A semente é o quê? Agora tem dois tipos de semente. A semente de Deus e a semente do diabo. Tem ou não tem? Tem dois tipos de espíritos. Os espíritos de Deus e os espíritos das trevas. Domingo eu vou estar dando esse estudo aqui. Os dois tipos de espíritos. Eu ia dar os mercadores da fé, inimigos de Deus, mas eu vou dar este, para vocês entenderem. Domingo eu vou dar estudo aqui, os dois tipos de espíritos, que a Bíblia mostra. Vou estar explicando para vocês. Então a semente é a palavra. Ok? Só que tem dois tipos de semente. Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, 24. Acharam? Propôs-lhe outra parábola dizendo:
O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente é o quê? A verdadeira palavra de Deus. A verdadeira. Você tem que entender que tem a verdadeira palavra de Deus, que é a boa semente, e a falsa palavra, que é a mistura da verdade com a mentira, que é o joio, que é a falsa semente. Então, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente. Ok? Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem joio? E eles lhe responderam: um inimigo. Quem semeou? Quem semeou? O inimigo. Um inimigo é quem fez isto. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, tem dois tipos de semente. A semente de Deus produz a boa árvore. A semente de Satanás produz a árvore mal. A árvore mal. Então vamos lá. Você pega uma semente e joga na terra. A terra é o coração. Ok? Lucas 8,15. Coloca aí, por favor, pastor. Lucas 8,15. A terra é o coração. Vamos lá? E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, as conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. A terra é o coração. Então está lá. Jogou a semente. A boa semente. Vamos falar da boa semente. Ok? Quem semeia a boa semente? Os pastores de Deus. Os pastores que pregam a verdade. Semeou a boa semente. Aí o que acontece? Ela germina. E ela precisa do que para crescer? Água. Precisa do quê? O que é água? A palavra, irmãos. Sim ou não? A palavra tem vários significados. A água é o quê? Palavra. E começa ali a água, a palavra. Vai o quê? Vai crescer. Vai criar um tronco. Depois vai soltar o quê? Galhos. Galhos para cá, galhos para lá, folhas, né? E aquela semente se torna o quê? Uma árvore. Uma árvore. E essa árvore, ela precisa de sais minerais, ela precisa de nutrientes. E como que ela recebe tudo isto? Através da água que ela retira do solo. Quem está entendendo? Então o que vai manter a palavra, é isso que eu falei, não basta só aceitar Jesus. Tem que continuar ouvindo a palavra, tem que continuar vivendo a palavra, recebendo a palavra, para que você cresça e se torne uma árvore de Deus. Uma árvore de Deus, e você possa produzir frutos. Possa produzir frutos. Hoje, nós vemos que a verdadeira árvore é Jesus. Sim ou não? João 15. João 15. Acharam? Se não achou, está aqui, ó.
João 15. Isso aqui é uma parábola, né? Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ok? Então o que é isto? Jesus, a videira verdadeira. Mas ele era a palavra. Sim ou não? João 1:1, no princípio era o verbo. Só coloque aqui para mim, por favor. Não vou abrir lá não, só coloque aqui para mim. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Passa para o 2, por favor. Ele estava no princípio com Deus. Passa para o 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? E a vida era a luz dos... Então, Jesus é a vida. Ele é a árvore que produz o fruto que produz vida. A semente que sai de Jesus, que é a palavra, faz com que nós nos tornemos árvores como Ele, igual a Ele. Para quê? Para produzir vida. Na Bíblia, árvores quer dizer o quê? Homens, mulheres, aqueles que nasceram da palavra de Deus. Agora tem a árvore do mal. Tem ou não tem? Nós mostramos lá o joio. E estas árvores se tornam o quê? Pastores, pastoras, que levam a palavra, que pregam a palavra, que ensinam a palavra. Lá em Isaías 61, Isaías 61, aleluia, versículo 3, a parte final, depois do ponto e vírgula, ok? Aqui tem um ponto e vírgula, ó. A parte final, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja. É isso que Deus nos transforma. A semente que foi semeada aqui, ó, aí a verdadeira palavra nos transforma em quê? Árvores de justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Árvores que pregam a verdadeira palavra, pastores que pregam a verdadeira palavra. E estas árvores vão produzir o quê? A vida que é em Cristo. Provérbios 11, Provérbios 11:30, Provérbios 11:30. Essa árvore que somos nós tem que produzir o quê? Vida, a vida que há em Cristo. Aleluia. Acharam? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Por que que o meu fruto é fruto de vida? Porque eu que sou uma árvore de Deus, eu produzo Jesus. A verdadeira palavra de Jesus é o quê? A vida. A vida. Lá em João 1:4 fala que Ele é a vida. Deus é a vida. E se Deus é a vida, nós que somos a árvore produzida e gerada pelo fruto de Cristo, nós somos o quê? Geradores de vida através de Cristo Jesus. Por que que você chama o irmão da igreja de irmão? Ele é teu irmão físico? Não. Por que que você chama os irmãos, filhos do teu pai e da tua mãe, de irmão? Porque são da mesma semente. São ou não são?
Ah, tem 15 irmãos lá em casa, todos da mesma semente, um exemplo. Aí você chama de irmão, porque eles foram gerados da mesma semente que é teu pai. E por que nós chamamos vocês de irmão? Por que somos irmãos? Porque nós fomos gerados da mesma semente que é a palavra de Deus. Nós somos filhos do mesmo pai, da mesma semente, por isso somos irmãos. Deu para entender? Nós somos gerados da mesma semente. Então vocês precisam entender isto. Eu tenho massificado para vocês entenderem. Nós somos gerados da boa semente, a verdadeira palavra. Agora tem aqueles que é o inimigo que está semeando. O inimigo que está semeando, que é a falsa semente. É a falsa semente, que não produz o quê? O verdadeiro cristão. Mas o falso cristão, que parece crente, tem aparência de crente, canta como crente, prega igual crente, ora igual crente, se veste igual crente, mas não é crente. Então, existem dois tipos de sementes, existem dois tipos de árvores, existem dois tipos de pastores. Existem os que são verdadeiros e os que são falsos. Hebreus 11. É 14, se eu não estou equivocado, Hebreus. Não, irmãos, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Vou lembrar. É muita informação, mas eu vou lembrar. Deixa eu ver aqui. Já acho. Se eu não achar, o Google me ajuda. Né? Tenha só um pouquinho de paciência. Oi? Deixa eu só ver se é 1,14 ou se é dos falsos apóstolos. Não, não é esse não. Mas eu vou achar. Aleluia. Aonde fala, irmãos, dos falsos apóstolos? Pesquisa aí no Google para mim, por favor. Dos falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, né? Falsos apóstolos. Eu falei na rádio hoje, né? Eu falei na rádio hoje. Vamos ver, nós vamos achar. Já? 2 Coríntios 11, 13, né? Glória a Deus, obrigado, pastor. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é fraude? É engano, sim ou não? Transfigurando-se, aparentando-se apóstolo de Cristo. Pode passar, pastor. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se eles estão se transfigurando em apóstolos de Cristo, não sendo, eles estão imitando quem? O próprio Satanás, que se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, presta atenção, não é de se estranhar, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça. Paulo está dizendo, não é de estranhar que esses falsos pastores se transfigurem e pareçam ministros de Cristo, mas eles são o quê? Falsos apóstolos. Se eu não pregar a verdade para vocês, eu sou um falso apóstolo. Se eu não ensinar a verdade, eu sou um falso apóstolo. Eu tenho que ensinar a verdade, eu tenho que pregar a verdade.
Pelo fruto você conhece a árvore. Árvore. Então está aqui, ó. A palavra dizendo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15, dos falsos apóstolos fraudulentos, enganadores, que mentem. E no versículo 14 fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Está aqui, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, o que ele está dizendo? Estas pessoas estão sendo instrumentos de quem? De Deus ou do inimigo? Versículo 14, 15. Não é muito, não é de se estranhar, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, ou seja, eles já estão julgados também se não se arrependerem. Os ministros de Satanás, os falsos pregadores, se transformam e parecem ministros de justiça, pregadores da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Satanás vai usar o espiritismo para te enganar? Né? Vai chegar aqui e falar: olha, isso aqui é a palavra do espiritismo, essa aqui que você vai ter que crer. Você fala: não. Você acha que Satanás vai usar o Alcorão do islamismo para te enganar? Não. Satanás vai usar o quê? A própria palavra para enganar. Aleluia. Que é a semente da verdade, mas não é. Não é. Como que eu sei que é a verdade? Se a palavra que você está ouvindo está gerando Cristo em você, é a verdadeira palavra. Agora, se não está gerando Cristo em você, é a falsa palavra. Se a palavra que você está ouvindo está te transformando, é a verdadeira palavra. Mas tem aquilo também, tem a terra ruim, que não quer produzir, que não quer nem que nasça a semente. Como assim, apóstolo? 12 andaram com Jesus, todos foram transformados? Não, um foi condenado porque rejeitou a palavra, rejeitou a Jesus. Então tem pessoas às vezes estão dentro da igreja, estão ouvindo a verdadeira palavra, mas não deixa a palavra gerar Cristo na vida dele, gerar Cristo na vida dela. Isso aí é a dureza do coração. Terra dura. Quem já foi agricultor aqui? Alguém já foi ou é? O irmão é, né? O irmão veio do interior, né? Amém. Quando o senhor vai semear, não tem que preparar a terra? Né? Tem que limpar a terra, depois tem que fofar a terra, né? Para quê? Para que a semente crie raiz. Mas tem coração que é duro, é terra dura. 4 tipos de semente, 4 tipos de coração, perdão. Aquele que está à beira do caminho, que ouve a palavra, mas não recebe. O diabo vem e tira. Segundo coração, pedra. A semente que nasceu no meio da pedra, aquele coração que tem pedra, está endurecido ainda. Né? Aí nasce, mas não tem raiz. Terceiro coração. Eu preguei isso hoje de manhã, depois você vai ver. Terceiro coração. O coração que tem espinhos, ou seja, não se libertou ainda dos cuidados do mundo, ainda traz no coração as coisas do mundo, o pecado, e aquilo vai e sufoca a semente e não gera frutos. Agora o quarto coração, a terra boa, a terra que recebe a palavra com alegria, que vive a palavra, que pratica a palavra e produz frutos 100%, 70% ou 30%. Qual tipo de coração é o teu? Que o nosso coração seja boa terra. Deus abençoe. Quem aprendeu pelo menos um pouquinho hoje, Deus te abençoe, te oriente e te conduza pela verdade. Lembre-se, o inimigo vai usar a palavra para tentar te enganar.
Não foi assim que Satanás foi lá em João 4, depois do batismo de Jesus? O que Satanás usou? A palavra. A palavra. Cuidado, os falsos pregadores não estão usando outra coisa a não ser a palavra para tentar enganar as pessoas e arrancar dinheiro delas. É isso que eles estão fazendo. Agora, o verdadeiro pregador é aquele que quer gerar Cristo na tua vida e fazer de você uma árvore de vida. Amém? Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.